Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Oremos. Te agradecemos, ó Deus. Louvamos o teu nome, pois que o Senhor é bom e eterna é a tua misericórdia. Compadeça-te de nós, pois somos falhos diante de ti. Nós prevaricamos, ó Deus, a tua lei, desobedecemos os teus princípios. Por isso, neste momento, queremos nos entregar nas tuas poderosas mãos, para que o Senhor nos lave, nos purifique de todo o mal, de todo o pecado. Queremos estar próximos de ti, ouvir a tua voz, a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Queremos, ó Deus, te convidar para que neste dia o Senhor dirija os nossos passos. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e também Salvador. Amém. Bom dia, amado povo de Deus. Eu sou o vosso irmão, pastor Edgar da Silva. A mensagem de nossa meditação nesta manhã é encontrada em Gálatas, capítulo 17. Gálatas, capítulo 17. E diz assim a palavra do Senhor: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Somos, à luz deste texto e também do nosso lecionário, convidados a meditar num tema que se calhar não é novidade para nós, não é novidade para o irmão, não é novidade para a irmã. E o tema diz o seguinte: a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Este é o tema para o nosso dia de hoje, o dia do Senhor, o dia da graça de Deus, da graça do nosso Criador. Queridos irmãos, para o combate espiritual, as armas também devem ser espirituais. Esta semana nós vamos nortear muito mais sobre a armadura ou as armaduras de Deus. E nós vamos perceber que a armadura de Deus é uma proteção com a qual o Senhor está a nos revestir. Pois que o tentador conhece a fraqueza de cada pessoa. E, portanto, para resistir aos dardos inflamados do maligno, Deus nos dotou de ferramentas, armaduras espirituais. E por isso, durante estes dias, neste mês que se avizinha, principalmente, nós vamos refletir sobre estas armaduras que Deus colocou à nossa disposição na luta contra o diabo. E por isso nós lemos que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. A carne aqui está a representar o que nós somos por nascimento natural. E o espírito está a representar o que nos tornamos pelo novo nascimento do espírito. A carne tem desejos ardentes que nos arrastam para longe de Deus e nos levam à morte. O salário do pecado é a morte. O salário de agradarmos a carne é a morte. E o grego epichomia, concupiscência, geralmente designa o anseio por coisas proibidas. E a única maneira de triunfar sobre estes apetites é andar no espírito. Se alimentarmos a carne, nós fracassamos imediatamente, irmãos. Porém, se andarmos no espírito, jamais satisfaremos estes apetites desenfreados da carne que nos levam à perdição. Por isso nós fomos salvos da condenação e do poder do pecado, mas não ainda da sua presença. No coração ainda se trava uma guerra permanente entre a carne e o espírito. Por isso, alimentar a carne é ultrajar, entristecer e apagar o espírito que nos dá vida, que nos dá vitória. Precisamos sujeitar a vontade ao espírito, ao invés de entregar o comando da nossa vida à carne. Há uma batalha grande se travando dentro de nós. Por isso, estar sob a lei significa derrota, escravidão, maldição.
impotência espiritual, porque a lei não pode salvar. É o Espírito que nos põe em liberdade. A lei exige de nós perfeição e por isso mesmo nos condena, pois não somos perfeitos. O Espírito, meus irmãos, e a carne são duas forças conflituantes, são dois reinos opostos e de origens distintas. Por isso, ao enfrentarmos como cristãos constantemente esta luta interna entre a natureza humana, a natureza pecaminosa e o desejo de seguir o Espírito Santo, esta posição impede que as pessoas ajam de acordo com os seus próprios desejos. São desejos egoístas, pois os dois lados estão em constante luta, estão em constante conflito. A carne, tal como dissemos no princípio, está a representar os desejos egoístas. Muita luxúria, meus irmãos, muito ódio dentro de nós, muita inveja, muita ganância, obras do maligno. Nos distanciam de Deus, nos levam para a condenação eterna. Mas o Espírito está a representar os frutos de uma vida espiritual, como o amor, a alegria que precisamos demonstrar constantemente, a paz que precisamos cultivar, o domínio próprio. Há muita gente que não se domina. Mínima coisa está a ir, está a cair, está a cair, está a cair, está a ser arrastado, está a ser arrastada. Por isso a vitória não vem pela força própria, não por nós mesmos. A nossa capacidade vem de Deus, vem pela decisão diária de ser guiado pelo Espírito Santo, a força ativa, a força propulsora que nos impele sempre a fazermos o bem, a praticarmos o bem e lutar contra as astutas ciladas do diabo, contra as astutas inclinações da carne, que quer sempre nos ver cair. Quem teme ao Senhor alcança sabedoria. Quem é guiado pelo Espírito alcança sabedoria, armaduras fundamentais na luta contra o mal, para que possamos caminhar agradando o coração de Deus, agradando aquele que nos criou segundo a sua imagem e semelhança. Vem, Senhor, mais uma vez, habitar em nós, habitar no nosso coração. Espírito Santo, oriente a nossa vida. Nós não queremos cair nas astutas ciladas do diabo. Nós queremos lutar constantemente contra o mal. Oh, é bem verdade que a carne milita sempre contra o Espírito contra a carne. Mas nós pedimos, Espírito Santo, governe a nossa vida, governe os nossos pensamentos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém.